Fala, minha gente, tudo bem? Bora para mais um react de conteúdo totalmente excelente. Desta vez o pastor Rodrigo Mocelin falando sobre o pastor André Valadão, que falou para os crentes que os filhos não devem ir para a faculdade. Bora ver onde a gente vai parar. Se a faculdade vai acabar com a fé de seu filho, não o envie para a faculdade. Foi isso que o pastor André Valadão disse e deu uma repercussão. Muita gente achou a fala polêmica. O que eu acho, eu creio que em essência ele está completamente certo. Então teremos problemas aqui nesse vídeo, meu pai amado. De todo jeito, curte, comenta, compartilha o nosso canal. Se você gosta do conteúdo, tenta dar uma fortalecida, tudo bem? Temos as campanhas do Apoia-se. Temos também a chave Pix, se tiver sobrando qualquer coisa aí para dar uma força pro lado de cá. E os cursos que eu tenho ofertado lá na Hotmart, você também pode dar uma olhadinha. Vale a pena, tem mais de 26 horas de conteúdo atualmente. Então, tira um tempinho aqui para dar uma olhada na descrição do vídeo, tá bom? E respira fundo, prepare-se, aperte os cintos e bora para a loucura desenfreada. Mas eu sei, algumas pessoas têm que ir sim para a faculdade. Mas eu creio que para a maioria, a faculdade é uma estupidez sem tamanho. E aqueles que precisam ir, tem que ter um bom motivo. E não é um motivo que, muitas vezes, não é o motivo correto que tem levado as pessoas a irem. Então, vamos falar desse assunto que é tão importante para pais e para filhos. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo, meu povo. Vamos lá! Se você, papai, mamãe, né, querido, querida, que tem um filho, uma filha, tá pensando em mandar para a faculdade e vê viabilidade nisso, você é uma pessoa privilegiada. Especialmente porque dentro da realidade brasileira é algo para poucas pessoas. Infelizmente, um país de capitalismo periférico que não planeja seu desenvolvimento e não garante ensino superior para a maior parte de sua população. Então, se você tem a opção de privilégio, hein? Então vamos lá, primeiro vamos ver aqui o que o André falou. Vamos lá. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Se a garagem estiver fechada, não dá para vender para ninguém. Talvez a garagem não seja o lugar mais adequado para vender picolé. A praia, algum outro território aí que esteja calor, numa venda mais adequada, a menos que seja aquela garagem de quebrada, que você abre um negócio, qualquer coisa ali embaixo, mas aí não precisa ser picolé, você pode vender algo que seja mais interessante para as pessoas, inclusive é mais barato você fazer o que o pessoal às vezes chama de geladinho, ou de sacolé, ou de muitos outros nomes possíveis. Eu esqueci o nome dos outros, dindim, acho que é dindim, tem uns outros também que chamam isso aí, né? É mais inteligente. Mas o senhor Valadão não faz ideia, porque ele só tá tentando criar aí um discurso aleatório que já a gente vai discutir. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Não, normalmente quem manda as pessoas pro inferno é o pastor ou a igreja, ou alguém que tá ali muito irritado querendo controlar o corpo de uma pessoa e não tá conseguindo. Aí manda a pessoa pro inferno. Você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma, e é rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Eu não sei se saiu o áudio da risada da massa que tava ali acompanhando essa fala do pastor aí. Mas a gente precisa trabalhar bem essas carpideiras de auditório aí. A carpideira do humor que ri de desgraça e não tem um pingo de crítica pra ver o que tá acontecendo. Aí seu filho tá lá. Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, lagabaga, bagabaga. Até falou em línguas de tão bom que é. Você vai falar de Jesus e fala assim, não fala de Deus pra mim, não. Acabou sua vida, irmão. Tô tentando aqui te admoestar, pastor. Tô aqui em nome de Jesus querendo trocar uma ideia. Aí você vem pra igreja, o que eu errei? Você aceitou. Você, papai e mamãe, se você tá vivendo essa situação, eu tenho boas novas pra você. Você é uma pessoa privilegiada. Não pare. Até aí, né? Ó, gente, por favor, hein? Espera aí até o finalzinho Espere até o final, porque as pessoas, eles dão opinião. Nem espero a gente terminar o raciocínio. Então vamos lá. Acho que você, sem querer, até percebeu que é tão grave o que esse maluco falou e que dentro da realidade brasileira é um tipo de discurso que legitima a desigualdade e exclusão social, que já até deve ter se arrependido um pouquinho e falou, eita,
bexiga. Vou ter que defender esse bagulho aí, de tão feio que é, né? E tem que pedir... Calma, pessoal. Eu vou explicar essa atrocidade. Vamos lá. Primeiro, como eu falei no começo, eu acredito que... Vamos falar a verdade, faculdade hoje, pelo amor de Deus, hein? Mas algumas pessoas vão ter que ir. Mas então, segura aí, vai, vamos lá. Primeiro, eu acredito que os cristãos, eles perderam a ideia cristã, a perspectiva cristã em relação ao trabalho. Na Reforma Protestante, a ideia de vocação é restaurada. Vocação vem do latim, vocare, que significa chamar, chamado. Se é chamado por quem? Por Deus. Por Deus, obviamente. Vocação, portanto, seria então um chamado por Deus para desempenhar uma missão. Opa! Aí, gostei. Uma missão. No caso da profissão como emprego da força de trabalho dentro da dinâmica de divisão social do trabalho, como nós temos na nossa sociedade, que é muito complexa, não necessariamente tem a ver com a missão, com a vocação para a qual você é chamado. Por exemplo, tem gente que tem vocação para música, mas não necessariamente será um profissional da música. Então ele vai desempenhar suas funções em um emprego, ou seja, como um empregado, como alguém que está sendo utilizado como parte da força de trabalho necessária para a produção social, e outra coisa, e vocacionado para a música, atua de outra maneira. As igrejas estão lotadas de pessoas assim. Ou não é assim que a maior parte dos nossos ministérios de louvor funcionam? Tem gente que é vocacionado para dar aula, mas não necessariamente vai atuar como professor, ou professora, ou alguém que está ali envolvido nas práticas de ensino e aprendizagem. Sabe qual é o problema? É que a gente confunde a parada da missão, da sua vocação, com profissão moderna dentro da sociedade capitalista que especializa as funções da divisão social do trabalho a tal ponto em que as pessoas se confundem até com a sua identidade e o que elas fazem de trabalho. É uma loucura, é um jeito muito novo de organizar as coisas e nada tinha que ver, por exemplo, de como funcionava a vida há 500, 600 anos atrás, no período da Reforma que seja, ou mesmo há 2000 anos atrás, no período de Jesus, ou antes. É outro modo muito particular de organizar a existência. Tá? Então, na maior parte das vezes, inclusive, a gente fica circulando de trabalhos, de empregos, de um para o outro, saltando loucamente, e a nossa vocação não é para nenhum deles. Sabia? É só pra gente diferenciar as coisas. Sacar e não confundir o que é divisão social do trabalho com as missões, vocações, interesses, habilidades e dons que a gente tem. Tipo Jeremias, quando foi chamado por Deus para pregar a Israel. Mas ao longo da Ele era um profissional da pregação? história, criou-se a concepção de que o pastor serve a Deus. Ele está lá no templo, então ele serve a Deus. Os outros que trabalham lá fora, esses aí não. Lutero desfez essa ideia. Ele mostrou, não, onde você estiver servindo a Deus, ali no seu trabalho, ali é o seu templo. Todo trabalho é uma vocação que Deus deu para nós. Então, nessa concepção genuinamente cristã, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja... Sim, e o que isso tem a ver com se qualificar para o mercado de trabalho? As pessoas que podem entrar no ensino superior e tentar disputar determinadas carreiras que tenham maior valor dentro do mercado. O que isso tem a ver com a questão da vocação e do não sei o que lá? Uma coisa, outra coisa, e bora lá. Ou seja, nosso trabalho é o nosso tempo, usamos nossos talentos e dons lá, nos trabalhos seculares, também para glorificar a Deus. Ou seja, o trabalho não é apenas para ganhar dinheiro. Não que seja errado ter essa motivação, mas não pode ser essa a motivação única. O trabalho existe em primeiro lugar para glorificar a Deus. E como fazemos isso de maneira prática? Quando nós somos bons naquilo que fazemos e fazemos isso para servir o próximo. Imagina se a gente tivesse uma sociedade em que o trabalho não fosse realmente para ganhar dinheiro. Que o trabalho fosse nós compreendêssemos o trabalho como a nossa função para a produção de valor que garantisse a produção e reprodução da vida de toda a nossa comunidade, de toda a nossa sociedade. E aí a gente não atua para ganhar dinheiro, porque a subsistência, a garantia de vida estaria ali mais coordenada dentro dessa divisão de maneira relativamente mais planejada, e aí tá todo mundo podendo viver. Vai ter suas diferenças, vai ter um com um pouco mais, outro com um pouco menos, mas todo mundo tá podendo viver, organizar bem o trabalho, usar o máximo a força de trabalho, ou seja, empregar todo mundo, para que você tenha um X tempo ali, dessa força de trabalho ali, por tantas horas, menos carga horária individual, para você ter mais tempo para exercer aquilo que te motiva, que te anima, que te inspira, a tua vocação.
E aí você não vive só pelo dinheiro. Ao contrário, você aproveita da vida. Então, pensando nessa maneira, pensando nessa perspectiva cristã, você vai notar que a maioria das pessoas cristãs não tem um pensamento correto quando sonham em fazer faculdade. Não fazem porque ali eles vão encontrar o verdadeiro conhecimento. Fazem por status. Sonho de ser doutor. Não é o sonho de servir alguém por meio do seu trabalho. É o sonho de ter uma posição que confira a ele status. Eu não sei se você está descolado da realidade ou se é só a criação de um espantalho, completamente falso. Meu querido, a oportunidade de fazer ensino superior numa família pobre, uma família de classe baixa, que você consegue acessar, é um orgulho danado para todo mundo, não porque é um sonho de não sei o que lá. É que além de você ter acessado um privilégio, que não deveria ser um privilégio, porque deveria ser direito de todas as pessoas, além disso, você vai ter uma qualificação de trabalho que talvez te garanta estabilidade e salário. O sonho que todo mundo sempre tem na cabeça de, cara, talvez melhorar de vida e trazer algo melhor para minha família. Tá? Mas no berço da classe média não é bem assim que as coisas funcionam, porque esse privilégio está garantido. Então pode falar, você é papai e mamãe que vai mandar o seu filhinho para a faculdade? Você que faz parte aí dos 20% da população mais privilegiada, 20 e pouquinho? E o resto? Foi isso que o André falou aqui. Não é o sonho de ser bom no que faz para resolver um problema no mundo. É o sonho de ser doutor. Vaidade. Olha, não é achismo, tá? Há dados concretos para mostrar que a maioria das faculdades hoje, lá você não vai para aprender. A maioria das faculdades se tornaram apenas uma porta para o emprego, não para o conhecimento. Diploma hoje é só uma autorização para trabalhar, não é atestado de conhecimento. Não é. Bem-vindo ao capitalismo. A queda na qualidade da formação do sujeito, da pessoa trabalhadora, em detrimento de garantia do mais rápido possível tornar técnico a pessoa para sair exercendo uma função qualquer, não é um problema da universidade por ser uma universidade. É um problema desse modo de organizar a vida em torno do capital. E aí você tem cada vez mais cursos, entre aspas, dentro do setor privado, cada vez mais baratos, que não prezam tanto pela qualidade. Atende uma demanda, resolve muitas vezes os problemas de boa parte da população, mas, por outro lado, tem esse problema na queda de qualidade. Mas vamos encontrar qual que é o problema real? Qual é a causa disso? E nem vamos caracterizar ou criar essa caricatura de que se fez então uma faculdade que era teoricamente aí pior, então necessariamente é um profissional pior que não teve... Lorota, mas garanta-se que é lorota das grandes. Inclusive me coloco talvez aí para teste dessas hipóteses aí de que é uma lorota, né? Vamos lá. Não é achismo. Há dados concretos para falar sobre isso. Um exemplo, o CREMESP em 2018, CREMESP é o Conselho Estadual de Medicina de São Paulo, em 2018 fez um exame para medir o nível dos médicos recém-formados aqui no meu estado, em São Paulo. O resultado, assustador. 88% deles não souberam interpretar o resultado de uma mamografia. 78% erraram o diagnóstico de diabetes. 60% demonstraram pouco conhecimento sobre doenças parasitárias. E 40% não souberam fazer a suspeita de um caso de apendicite aguda. Braulio Luna Filho, que era o primeiro secretário na época, não sei se ainda é, e coordenador do exame, disse que, olha, isso é um absurdo. Exatamente, é um absurdo. Deveríamos ver o que o pessoal, especialmente na rede privada, tem feito e cobrar pra galera da classe média aí que não tá se esforçando na hora de fazer medicina. Porque eu não sei se vocês já repararam, dificilmente é a galera que vem de baixo na luta e com sangue nos olhos pra ocupar o cargo. Essa é uma prova de dificuldade média para fácil. Se o médico não sabe fazer um diagnóstico de diabetes e câncer de mama, que estão na rotina, é muito complicado. Taylor complicado. Professor renomadíssimo, super premiado, que lecionou por várias décadas em Nova York, ele dá um dado bem interessante sobre a correlação entre nível de burrice e faculdade. O nível de burrice aumenta de acordo com a quantidade de tempo que se passa nas faculdades. Vamos pegar esse índice do nível de burrice. Agora eu fiquei interessado, porque eu queria poder construir esse índice de nível de burrice e ver como o cara avaliou o índice de burrice. É algo que eu gostaria de considerar relevante, porque a burrice é um dado importante, especialmente
dentro da galera extremamente conservadora, reacionária, que faz as coisas que eu falo, meu pai amado, vamos fazer aqui um boicote. Boicote ao pessoal do bis. Compra um monte de caixa de bis e joga o bis fora. Pô, boicote genial. E tem outros do tipo, que é só um exemplo de burrice que tem um hábito de fazer. Talvez segurar na frente do capô de um caminhão, em protesto, com um caminhão em alta velocidade, você correndo o risco ali de um pequeno acidente, quem sabe talvez perder a sua vida, mas valeu a pena. Afinal, não valeu a pena. É só pra... No capítulo 2 do seu livro Armas de Instrução em Massa, que por sinal eu tenho na minha livraria e tem uma ótima resenha sobre este livro aqui no meu canal. Assista, por favor. Nesse livro ele revela um estudo realizado pela Universidade de Connecticut em 2006. Eles mediram o potencial de aprendizagem dos calouros e dos formados. Conclusão, os formados sabiam menos do que os calouros. Você já deve ter... Peraí, potencial de aprendizagem é uma coisa, saber mais, saber menos é outra, mas tudo bem, isso é um outro ponto. Eu gostaria de, em defesa da universidade, começar a comentar sobre outros territórios em que tem uma universidade muito boa. Mas talvez o senhor não queira saber muito a respeito disso. Por exemplo, como é que tem sido organizado o desenvolvimento de um país chamado China? E o acesso ao ensino superior tem aumentado, tem diminuído, é difícil pra caraca entrar na universidade lá, viu? Ampliou, diminuiu os centros de pesquisa. Ampliou, diminuiu a produção de ciência. Será que o pessoal ficou pior? Tem outros territórios também, mas eu vou jogar só esse para deixar aquela provocadinha vermelha. Ter visto aí na internet aqueles memes, né? Meu primeiro dia na universidade. Aí, depois de um tempo, o cérebro dele tá desse tamanho. É basicamente isso mesmo. Ou seja, parece que na maioria Que memes vocês têm visto? dos casos, quanto mais faculdade, mais burro você se torna. E o Taylor Gatto conclui: a escolaridade protocolar, ou seja, a escola formal ali, a escola, a faculdade, a escolaridade protocolar é inútil aos cidadãos comuns e pode até ser destrutiva. Ela é útil apenas a políticos e administradores. Ela não deve ser reformulada, deve acabar, disse o renomado professor. Gatto Renomada, não faço ideia. O negócio é, paremos por um instante e percebamos, efetivamente, se a faculdade é apenas uma escolarização formal, nesse sentido aí de técnico para alguma coisa, fica ruim. Formação integral? Melhor. Melhorar a qualidade? Também. Só que aí, minha gente, tem a ver com um projeto de país e um projeto econômico que está por trás da organização do ensino e da produção e reprodução de ensino. O jeito que a gente faz é extremamente restrito, para poucos, privilégio e para formar a galera que vai ocupar os cargos de decisórios mesmo, políticos, administrativos, de CEOs em algumas empresas, talvez como profissionais liberais para manter a máquina funcionando, propriamente dito, com bons salários, inclusive, digamos de passagem. E a gente vai ter o quê? A manutenção de uma ordem de divisão social do trabalho desigual, excludente e que não avança, não evolui, não desenvolve. Essa é uma burrice. A burrice não está propriamente na universidade por ser universidade, mas nesse modo de organizar o ensino, a produção de ensino e a própria produção científica, em última instância, visando o desenvolvimento ou não econômico e social de um país. Isso é uma coisa importante da gente falar. Um dia, acho que eu prometi isso em outro vídeo, já não sei mais, eu vou fazer um conteúdo sobre essa questão da divisão social do trabalho. Defende abertamente, com larga experiência de caso, que a escola e a faculdade, elas emburrecem o indivíduo. Mas ele diz o seguinte, olha, não é que os donos da escola, né, os organizadores da escola, os responsáveis pela escola, não é que eles tinham um projeto que falhou. O projeto era deixar todo mundo burro. 12 Os donos? É então o problema privado mesmo. a 20 anos de exercícios estupidificantes de memorização fazem enfraquecer os mais resistentes intelectos. Ele cita vários casos de pessoas de enorme sucesso em suas áreas. Sem diploma. Não é possível. Eu tô te falando. Bill Gates. Sem diploma. Eu acho que a gente poderia citar outras com diploma. E começar a fazer a comparação de quantas com diploma, de quantas sem diploma, para que fizeram, quando fizeram, e se a gente vai seguir como exemplos ilustres, únicos exemplos, ou da produção científica de aprender com as massas, da organização dos fenômenos, como eles funcionam generalizado. Mas vamos lá. Bora pro bilionário Bill Gates. Thomas Edison, Mark Twain, Warren Buffett e tantos outros. E eu não estou dizendo aqui que todos eles eram pessoas espetaculares, mas fizeram sucesso. Agora, para ter
Obrigado pelo comentário, porque ele já ajuda a entender que o argumento é uma bosta. Taylor Gatto, o sucesso dessas pessoas não foi apesar de elas não terem diploma. Foi justamente porque elas não tinham diploma. Edward Hamilton, por exemplo. Pô, mano, 70% da população aí tá sem diploma, tá lascado, ou mais ainda, né? Sabe o que é isso que tá acontecendo? Vocês não estão conseguindo sacar essa oportunidade, o potencial que é não ter formação nenhuma. Vai muito melhor. Foi o maior vendedor de livros por correspondência nos Estados Unidos. E ele contou que sua maior vantagem foi não ter gastado tempo e nem dinheiro com faculdade. O Taylor Gatto conta uma história impressionante. Mary Lee Jones foi demitida depois de 28 anos de excelente trabalho. Por causa dela, o número de matrículas no MIT triplicaram. Ela havia recebido as mais altas honras por seus excelentes serviços prestados. Então, por que ela foi despedida? Você deve estar se perguntando. Que crime ela cometeu? Molestou crianças? Desviou dinheiro? Não. Não, ela não era pastora. Imagina. Ela não tinha diploma. Ela mentiu em seu currículo, dizendo que possuía diploma, sendo que na realidade ela não possuía. Mas não importava quão boa ela era. Ela não tinha diploma. É que se tem um esqueminha ali, que a gente chama, que é uma organização formal, institucional, que são as regras para você poder atuar em determinadas funções. Pô, a pessoa era muito boa, mas ela não cumpria com essas regras. Pois é, bem-vindo ao mundo. Talvez ela tivesse até tempo de ter tirado esse diploma, mas é uma outra coisa. E quem sabe se talvez outra pessoa com diploma não fosse tão boa quanto. Jamais saberemos, porque estamos tratando exceções pela regra e desqualificando o próprio processo de qualificação. E essa é a mentalidade de muita gente. A faculdade, na realidade, se tornou uma coisa extremamente elitista e que aumenta a desigualdade social no mundo. Pelo amor de Deus, o acesso ao ensino superior, ele é privilégio dado o tipo de organização social que a gente tem. Não é que a faculdade se tornou elitista. Dentro da dinâmica capitalista, ela sempre foi privilégio. Mas tem que olhar a causa, cara. Você achou um problema. Tem um problema. Gente, olha aqui, ó. É pra poucos esse negócio aqui. Gente, olha aqui, ó. Essa dinâmica aqui talvez esteja sendo problemática até na formação desses poucos. Sim, e qual é a causa? Aí, em vez de ir pra causa, a gente vai agora fazer o quê? Aí tá, a faculdade não serve pra nada. E aí você cria legitimação religiosa pra manter desigualdades, manter exclusão social e pior, garantir que o filhinho do senhor Valandão, o seu filho talvez, sua filha talvez, caso tenha, o sobrinho, sobrinha, o pessoal aí que é de classe média, possa sim ir para a faculdade. Aí vai dizer, não, mas é que eles foram preparados. A gente deu um ensino cristão decente, eles aguentam a faculdade. E o do pobre? O do pobre, talvez você não tenha sido vocacionado para isso. Deus não te quis ali. Tá de parabéns, pastor! O diploma se tornou um meio de eliminar a concorrência. Tem lá um jovem que é fera no que ele faz. E ele adquiriu seu conhecimento através de livros, através de experiência, conversando com pessoas. E ele é muito bom. Mas tem um outro lá que é preguiçoso, não sabe nem um terço do que esse jovem pobre sabe. Mas como que esse rapaz aqui, esse playboy, vai vencer a concorrência com aquele rapaz pobre que aprendeu tudo lá fora, sendo melhor que ele ou eliminando a concorrência? Mas que metáfora imbecil foi essa? Majoritariamente, quem é pobre e está lascado não tem acesso a recursos sociais, familiares, tempo e tudo mais para poder ter esse fui ler, fui estudar e conseguir o bagulho. Sabia? Majoritariamente não funciona assim. E quando eu falo majoritariamente, é bizarramente. Há exceções. Aí você vai tomar exceção pela regra e criar uma metáfora imbecil dessa? Não dá, mano. Precisa de certas condições para você conseguir fazer certas coisas e majoritariamente não rola. O que você está fazendo é criando uma história completamente aleatória, sem olhar os dados e a própria realidade, para dizer é o diploma que faz com que o cara esteja acima do outro e não os recursos, as condições sociais, o que você precisa ter para, inclusive, ter possibilidade de estudar, de ler, de correr atrás e de conseguir se qualificar, que seja como autodidata, que é raríssimo para executar uma função específica, raríssimo, né? Pô, mano. Você acha que o cara vai virar médico lendo o livro e fazendo pesquisa no Google?
ainda que tenha caído a qualidade em determinados cursos de medicina, não vai ser assim que o maluco vai poder fazer uma operação. Ou você vai colocar o dia que precisar de um médico lá pra fazer uma cirurgia, você vai atrás do tio ali que fala, não, aprendi isso aí. Não, isso aí é fácil, pô. Tem aqui uma faca, uma britadeira, só traz o isqueiro pra dar uma esquentadinha pra poder fazer o corte com menos dor, a gente aguenta. Por meio de um diploma, se elimina. Fala a verdade aí, quantas pessoas você conhece que elas são boas, elas não têm diploma, e elas são espetaculares, elas manjam daquilo que fazem. Quantas vezes chega lá um engenheiro na empresa e o cara não sabe nada. Quem manja é aquele mecânico lá, o burrão. Ai, você já viu aquele vídeo do burrão? É muito legal aquele vídeo. Ai, meu Deus! A aula podia ser assim, inclusive. Tem um ponto que pode ser verdade, sabe qual? A gente desenvolve tecnologia ou desenvolve melhores habilidades não é de dentro de um laboratório ou de dentro de uma sala. É quando você está no chão de fábrica, quando você está atuando, trabalhando efetivamente. Aí você aprende erros, aprende macetes, saca umas paradas. Mas sabia o que podia fazer então? Em vez de falar sobre o exemplo do engenheiro do não sei o que lá, é começar a utilizar engenheiro para poder trabalhar efetivamente com mão na massa ali na construção civil, planejamento, desenvolvimento econômico, cada vez mais empregando mais a força de trabalho, do que não possibilitar esses trabalhos, garantir engenheiro fazendo qualquer trabalho como é que é? Empregando sua força, já que não tem possibilidades de emprego qualificado, fazendo trader, não sei o que lá, finanças, ou indo trabalhar de Uber, porque tá com diploma ocioso lá em casa. Não tem vaga, não tem como qualificar a trabalhar. Pode ser que um outro camarada que esteja na prática tenha aprendido umas paradas que eu ainda não sei. Mas é isso, né? Talvez a gente pegasse o mecânico ou outro camarada que não necessariamente tem uma qualificação específica para construir um prédio, para desenvolver uma Ferrari. Sei lá, mano. Ai, eu fico com raiva, vai até nubliando meu cérebro. No seu livro Armas de Instrução em Massa, no capítulo 9, o Taylor Gatto conta uma história impressionante sobre um falso médico. É tipo aquele filme lá do Leonardo DiCaprio, Prenda-me se for capaz. O cara se passa por médico, ele entra lá num navio, fingindo que é médico, que é um oficial militar, e finge que é médico. E aí tem que fazer uma cirurgia. Ele vai pra uma sala, pega um manual lá, lê como se faz a cirurgia e faz a cirurgia. Eu sei, esse cara é muito acima da média. Sim, eu era o bisturi. Por quê? Para ter coragem e sangue frio para fazer isso, e com certeza ele tem uma inteligência acima da média. Porém, o que a faculdade faz muitas vezes é tipo aquilo que o professor de violão faz. Que não todos, mas que alguns podem fazer sim. Demorar para te ensinar uma nova escala, para fazer parecer que é mais difícil do que o normal, e assim ganhar mais dinheiro, porque quanto mais tempo você fica ali, mais ele ganha. Que professor de violão você teve, hein? Tudo isso para deixar você mais pobre e ele mais rico. Então eu vou dar uma dica de professor de violão. Não sei se ele ainda está dando aulas de violão, talvez não, porque hoje é musicoterapeuta também, que é o Joel Cardoso. É o cara que me ensinou a tocar violão em 45 dias. Ele não fez essa estratégia sua aí, não. É o que muitas faculdades fazem. Quer ver? Me responda. Você que fez faculdade. O que você aprendeu na faculdade que você usa no seu trabalho? Fala a verdade. Absolutamente tudo. Em algum momento aquilo que eu aprendi, inclusive, se torna muito importante, às vezes eu até esqueço, que era na faculdade que eu aprendi. Mas é bem específico o meu curso também, né? Na verdade, os cursos. Mas tudo bem. Quando eu faço essa pergunta, para a maioria das pessoas, inclusive aquelas que estudaram nas melhores faculdades do Brasil, a resposta é quase sempre isso aqui, ó. Nada. Eu não uso quase nada daquilo que eu aprendi na faculdade. A verdade é essa, a faculdade para muitos é apenas uma autorização para trabalhar. Já podemos fechar aí todo e qualquer centro universitário, centro de pesquisa desse país e do mundo. Para que a gente está qualificando e planejando o nosso estudo e nossa produção de ciência? Para quê? É só deixar que a vontade e vocação espontânea das pessoas vão criar da noite para o dia coisas fundamentais para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Aliás, a eletricidade só não foi descoberta no século 3 a.C. porque o pessoal estava estudando em escolas ali com Platão, essa parada toda, muito elitista. Se fosse cada um cuidando do seu, produzindo conhecimento a partir de sua vocação, sem planejar nada, a gente já estava em Marte já. A gente já estava fazendo outras coisas. Não tinha fome no mundo. O pessoal já tinha resolvido a cura do câncer. Não tem a cura do câncer porque o pessoal continua estudando na universidade. Se tivesse estudando na vendinha do seu Zé aqui do lado de casa, voando, velho. A gente já tinha arrebentado tudo. Transformado essa realidade em outra coisa. Puro
status. É um negócio tão doido. Às vezes um cara que abriu uma empresa, ele é um baita de um empresário, ele envia o seu filho para ter aula na faculdade com um professor que nunca administrou um carrinho de pipoca. Tudo por quê? Eu sonho ser doutor. É porque, gênio, uma coisa é você aprender fundamentos teóricos e outra coisa é você estar atuando em determinadas funções. Completamente distinto. A função de um professor, a função de um administrador, de um cara que está aprendendo em outras coisas, em outras áreas, de uma empresa X, Y, Z, de diferentes setores. Completamente distinto. Aliás, pode ser um professor que tenha tido muita experiência em um setor, mas não em outro. Acontece. Se você sabe, não dá para saber de tudo. Quer dizer, exceto quem faz homeschooling. Quem faz homeschooling sabe de tudo, ensina de tudo, compreende tudo, inclusive descobre a cura do câncer. Eu sonho ter um diploma, eu quero ter um diploma. A faculdade, em essência, é uma perda de tempo para a maioria. E se for para ganhar dinheiro apenas, há outros caminhos muito melhores. Exatamente. Então, aparentemente, o que você está dando a dica é que a galera não faça faculdade para tentar ganhar dinheiro, né? E não exerça a sua missão e a sua vocação, que era aquele grande argumento que tinha de Lutero, não era? Que o cara vai exercer sua missão, sua vocação e tal. Mas aí não precisa ser para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro você faz qualquer outra coisa. Pastor, mas eu tenho que ser luz do mundo. Primeiro que você não vai mudar instituições gigantes e engessadas sendo um mero aluno. Segundo, os cristãos, eles foram luz do mundo ao não participarem de vários elementos da cultura romana, como por exemplo, as lutas dos gladiadores no... É igualzinho. Você não ser um gladiador posto para quase morrer, né, ali numa arena, e não ir para a faculdade para qualificar a sua mão de obra, qualificar sua força de trabalho, qualificar seu conhecimento, quem sabe se tornar uma pessoa muito melhor, a depender. Ter uma formação maior, integral, uma maior capacidade de disputar e competir nesse mercado maluco capitalista que a gente está vivendo, já que é um privilégio, né, para poucos, essa coisa toda. Imagina, né? É igualzinho. Que equivalência brilhante. Coliseu. Nossa, pastor, nós cristãos vamos deixar esse espaço vazio sendo ocupado por ímpios, precisamos ocupar esses espaços. Sim, mas a maneira nem é por aí. O caminho para mudar isso é outro, não sendo aluno dessas pocilgas aí. E os cristãos, eles pensaram diferente, eles de fato mudaram a cultura sem precisar prestar continência lá para aquela galera de Roma. Então, eu acredito que pensando dessa maneira, a maioria... Eu não sei se o senhor sabe. Vou dar uma dica. O cristianismo se torna uma religião hegemônica quando, por alguma razão, por acaso, um acidente histórico, o imperador romano se converte ao cristianismo e funda a igreja cristã que nos trouxe até aqui. A partir ali do catolicismo, a criação própria da igreja católica romana. E aí a gente vai ter uma institucionalização do império e da religião, que acabou sendo, de um jeito ou de outro, a avó dos evangélicos, que somos nós. A grande maioria dos cristãos notariam que a faculdade é uma estupidez. Há outros caminhos muito melhores. Mas e aquele que tem certeza absoluta de vocação, por exemplo, para ser médico, advogado? Aí você terá que passar pelo tormento de enfrentar lá os 4 anos inúteis lá para pegar o seu canudo e Porque você poderia ser um médico simplesmente ali por espontaneidade, livre, espontânea vontade. Você vai virando médico sozinho, assim. Aí você vai ter que enfrentar a faculdade, que na faculdade você não vai aprender nada, você já sabia. É quase uma reminiscência dos tempos platônicos, socráticos lá, né? Que você tomava, antes de nascer, você tomava um remedinho, um suquinho. Você sabia de tudo da realidade. Você tomava um suquinho e quando você nascia, saía do mundo das almas, ela chegava aqui, nascia, e você tinha esquecido. E a tua vida era lembrar daquilo que você já sabia. Praticamente é isso que a gente descobriu. Você já nasceu médico. Se deixar soltar na banguela, bicho, o maluco ali começa a fazer cirurgia plástica da noite pro dia. Vira o Pitangui. Era Pitangui, não, o nome do médico lá, doutor das cirurgias, não sei o que lá. Eu acho que era. Ivo Pitangui, não sei se é. Você vira aí o cara que vai fazer mágica. Se você vira um engenheiro, consegue construir arranha-céus. É só o pessoal deixar você livre. Solto na banguela aí. Cada um correndo atrás do seu, no fim, cada um se formou à sua maneira e estamos aí operando milagres. A maioria das vezes aprender de fato em outro lugar. Mas nesse caso, esteja preparado. E é isso que as igrejas deveriam fazer. Pregar de maneira sólida para os seus membros. Muitas igrejas ficam preocupadas apenas em entreter os jovens. Não os ensinam sobre darwinismo, política, economia, filosofia. Não mostram que o evangelho é superior e não apenas superior, mas ele que na realidade deve influenciar todas as esferas.
Não ensinam isso. E aí os jovens, obviamente, não estão preparados, chegam lá na faculdade, aquele professor maconheiro, com meia dúzia de argumento ridículo, acaba destruindo a fé de geleia. Coincidentemente, essa semana foi descriminalizada a maconha, da qual eu não faço uso, não porque tenha preconceito ou qualquer coisa do tipo, não me agrada, tenho rinite, não vai rolar, não funciona bem, ixi, não dá certo. E o cheiro me dá uma dor de cabeça danada, tem um vizinho aqui, mano, que acende um tubo de PVC por semana, e o cheiro vem muito forte aqui em casa, tem que abrir a janela tudo no frio, é complicado, mas tudo bem. Outra coisa importante. Talvez, pastor, talvez, não sei se o senhor já parou para pensar sobre isso. Talvez. O pessoal fica na doutrinação maçante, massiva, sobre relações de poder e dominação e controle dentro da igreja, e de repente chega num lugar em que o pessoal vem com argumentos, e aí você fala, eita, ciência não estava preparado para isso. Para um pouquinho de realidade, e maleabilidade, e capacidade de agir de melhor maneira em determinadas situações indeterminadas. Quando isso acontece, o jovem se surpreende. E aí ele leva para a igreja em geral. E o pastor, ao invés de aprender, talvez ser mais maleável, tentar descobrir a realidade para além da doutrina, faz o contrário. Reforça a dominação. Aí sabe o que acontece? Espana tudo, estragou tudo, não vai rolar. Fica aí a reflexão. Talvez aconteça isso. Daquele menino. Por isso, mesmo para aqueles que vão para a faculdade ou não vão, a igreja tem que ensinar de maneira correta, ensinar mesmo de maneira profunda, não ficar apenas com esses ensininhos tão frouxos, tão superficiais em inúmeros lugares. Você vê que o próprio gestual já é um murro na mão. Por exemplo, hoje eu vou pregar na minha igreja sobre Filipenses. Eu estou expondo o livro de Filipenses e vou falar hoje sobre um assunto profundo, vou falar sobre epistemologia. Vou tomar o texto de Paulo em que ele diz que ele deixou tudo para conhecer Jesus. E eu vou tentar, pela graça, falar desse tema que é profundo, é um tema profundo na história do pensamento. Nós podemos conhecer, se podemos conhecer, como que isso se dá? Platão, Aristóteles, todos esses filósofos falaram disso, vou citar esses caras lá, enfim, e vou tentar mostrar as bases. Já falei isso em outro vídeo. Não é porque a pessoa cita um autor, um livro ou alguma reflexão que ela conheça, compreenda e saiba manejar o tema. Fica a dica. Da nossa fé, por que a nossa fé é tão verdadeira e tão poderosa? Mas, infelizmente, muitos pastores estão apenas entretendo e estão apenas dando consolo de domingo. O culto virou o palco da igreja virou um divã. É uma terapia de domingo. E aí, obviamente, essas pessoas não estão preparadas para a faculdade nem para coisa alguma. Eu também posso dar a dica de você fazer um curso de filosofia como eu fiz, eu me formei, foi bem legal, viu? A gente aprendeu bastante sobre epistemologia, de várias vertentes, vários autores, várias autoras, vários caminhos, criticamente, de maneira muito profunda, ajuda pra caramba. Por isso, faça o meu curso sobre homeschooling. Era isso! Mais um vídeo público, cara. Desta vez eu caí, mas não vou deixar você me dar o chapéu. Tô no chão, mas vou levantar e tentar a recuperação antes de deixar esse contra-ataque aí surgir. Não faça o curso do camarada homeschooling. Quer dizer, se você quiser, você pode fazer. Ninguém pode proibir ninguém de fazer qualquer coisa. Mas, ao invés disso, existe uma outra alternativa. Você também pode, quem sabe, ao fazer o curso de homeschooling, também fazer um outro curso que não é homeschooling, mas que você estuda e aprende umas paradas em casa, que é os cursos que temos aqui na Bruniversidade. Tá aqui embaixo, você olha a descrição do vídeo, você vai poder encontrar umas coisas bem interessantes ali. Por exemplo, o curso que a gente tem sobre Marx e religião, tá bem bacana, um estudo muito bacana, sobre filosofia latino-americana, módulo 1, ética da libertação, em breve vem novos, a gente começou agora um curso de economia política, que tem a ver com o que eu estudei no meu doutorado, que tá ficando bem bacana também, já tem 2 aulas, vai vir mais uma aí em breve, e tem um de leitura bíblica comunitária, que é essa parada que eu faço já há uns 10 anos, tem umas coisas bem legais ali. E se você ainda tem o interesse de começar a tentar desenvolver o seu projeto de pesquisa para o mestrado e para o doutorado, também tem lá umas dicas de um curso que é para te ajudar a começar a pensar o seu objeto de pesquisa, desenvolver umas paradinhas assim, que é a construção do seu projeto, tá bom? Então, tem coisa lá pra você curtir bastante, acho que vai curtir. E tem evangélicos e política no Brasil também. Caraca, quanta coisa interessante. Tudo a ver com as pesquisas que eu já pude fazer no ambiente universitário. Recomendo também que você faça universidade caso possa, caso não, lute pelo direito de todas as pessoas poderem cursar o ensino superior. Dito tudo isso, caso você curta esse tipo de conteúdo, curte, compartilhe e divulga esse vídeo. E trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final.
Valeu, cada um vendendo seu curso.